Eu quero começar uma série aqui agora nesse canal, desvendando casos de planejamento que mostrem algumas realidades que talvez você esteja inserido, talvez você esteja vivendo na sua vida agora e possa ser luz aí para o seu planejamento financeiro, tá? Talvez sejam casos que sejam diferentes do que você esteja passando, talvez sejam casos que sejam o seu futuro, seja o seu presente, enfim, eu não sei exatamente, tá? Mas eu acredito que você possa se aproveitar de alguma forma disso. Para mim é super legal. Alguns desses casos são muito legais para eu estudar algumas coisas aqui novas. Alguns desses casos são muito parecidos com clientes que eu atendo. Então, enfim, tá? Espero que você curta tanto quanto eu, tá? Ver esse tipo de coisa. Então, vamos lá, tá? Sem muitas delongas, eu já vou começar aqui junto contigo, tá bom? Então, curta aí, tá? Esse primeiro caso que a gente vai fazer. Então, olha só. Vou falar com você da família Andrade aqui. Então, a família Andrade é o seguinte. Pensa que a gente tem aqui uma família de 4 pessoas, tá? Sendo um pai, uma mãe e 2 filhos. E de um lado a gente tem o Marcos, e o Marcos é o CEO de uma empresa, uma startup de SaaS, né? SaaS é aquele software que produz um serviço ali para algum tipo de empresa ou de consumidor, tá? Pensa no iFood, por exemplo, né? O iFood é um SaaS, mas é um super SaaS, né? Vamos pensar aí que nem todo SaaS é gigantesco como o iFood. E você pensa que o Marcos é um cara que ele quer crescer e se alavancar, né, para crescer. Então é aquele cara que quer tomar risco o tempo todo. Por quê? Porque ele viu isso a vida inteira, né? Então quando ele tinha 15 anos, o pai faliu, comerciante que faliu, e ele entendeu que para dar certo ele tem que ir pro tudo ou nada, e logo ele criou essa casca, né, de ou é tudo ou é nada, alta tolerância para risco, ver dívida como uma forma de se alavancar, né, e tudo mais. Do outro lado, você tem a Helena. Né? Helena é a esposa, 43 anos, servidora pública, né? Então você já tem aquele perfil muito mais conservador. E na consultoria a gente vê muito isso. Tá? No meu trabalho eu vejo muito isso. Tá? Para que você que não me conhece, né, tá chegando meio de gaiato aqui, eu sou planejador financeiro já há mais de 6 anos, tenho uma empresa de planejamento financeiro junto com outros sócios, então a gente vê muito isso no dia a dia. Ganha 240 mil reais aí por ano, foi criado numa família que sempre valorizou, né, essa estabilidade e tem essa total aversão a essa incerteza. Então isso é um problema no relacionamento dos dois. Um gosta de risco, o outro gosta da segurança e quer ter uma carteira de investimentos que privilegie essa segurança dela. E os dois são pais do Lucas, da Beatriz, e você tem esse dilema clássico aí, né, da família, onde um quer pegar todo o dinheiro e investir na empresa e o outro, né, a outra no caso, quer deixar o dinheiro mais seguro para ter uma aposentadoria tranquila. Legal, a gente começa então a construir essa história. Vamos falar agora então do... Vamos ver se eu consigo dar um destaque aqui, ó. Aí, assim acho que vai ficar mais legal. Vamos falar então primeiro do sonho do Marcos. Né? O Marcos tem esse sonho da empresa dele de comprar parte do sócio por 1,5 milhão nos próximos 3 anos e ter 100% do controle. Né? E depois de um tempo vender essa empresa por muitos milhões de reais. Beleza, esse é o sonho do Marcos a princípio. Helena tem um outro sonho, que é quitar a casa, o imóvel está financiado o mais rápido possível e construir uma carteira conservadora de pelo menos 2 milhões de reais, que é aquela segurança, né? Olhar para a carteira e falar assim, não tenho dívida, tenho 2 milhões de reais, tá tudo certo. 3. Compromisso com os filhos. Ambos querem ter um fundo de 500 mil reais, que é para financiar a faculdade das crianças, né? Entre aspas. Então o Lucas daqui a pouco vai começar a faculdade, a Beatriz a faculdade começa daqui a pouco também. Então ambos querem ter um fundo para poder pagar essa faculdade sem ter dor de cabeça. E os dois querem ter uma meta conjunta de se aposentar daqui 15 anos ganhando 40 mil reais por mês. Tá? Isso aqui é como se fosse aquela... Para a Helena isso aqui é um sonho, para o Marcos pelo menos 40. Né? Eu sei que a minha empresa vai dar muito mais, mas pelo menos 40 é bom ter caindo ali para ter uma garantia. Legal.
Se eu tenho esses objetivos em mente, agora eu preciso começar a construir um planejamento financeiro. Não sei se você já se identificou com alguma coisa, se alguma coisa faz sentido aí pra você, tá? Talvez no seu planejamento pessoal, mas se tá fazendo sentido, já deixa o joinha aí, porque agora sim a gente vai começar um planejamento financeiro de verdade para essa família, tá? A gente já entendeu o que está acontecendo, os objetivos, né, o perfil de cada um, e aqui a gente começa um planejamento financeiro. Primeiro, vamos começar com o fluxo de caixa da família. Essa família poupa ou essa família tem déficit, né? O dinheiro está faltando aí no final do mês. Então, a primeira informação que a gente tem é que essa família consegue poupar dinheiro todos os meses. Ufa, né? Já é um alívio muito grande quando isso acontece. Então, a gente tem receita anual de R$840 mil, somando as duas receitas, tem despesas de R$628.800 e uma capacidade de poupança anual de R$211 mil por ano. Então, super tranquilo aqui, né? A gente não precisa ficar inventando moda aqui, ficar olhando despesa, detalhe. Dá 25% de poupança, tá? Que só vamos seguir e tá tudo certo, né? Se a gente for olhar as despesas aqui, a gente consegue separar aqui, ver mais ou menos para onde que tá indo, tá? Mas não tem muito que a gente ficar pensando aqui. Tem uma informação que me chama a atenção quando eu olho aqui, tá? Para dizer que não tem nada, né? Que é essa informação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma caneta, alguma coisa. Não sei se esse negócio me dá. Enfim, mas são os impostos, tá? Você tá vendo aí, né? Imposto de R$168 mil. É muito imposto, né? Por ano aqui para uma família de 4 pessoas aí e tal. Enfim, me chama essa atenção no primeiro momento. Então, preciso entender o que está acontecendo aqui. Mas, além disso, parecem despesas normais, né? Prestação da casa, despesa com lazer, despesa com, enfim, educação. Uma família que poupa 25% da renda me parece tranquilo quando eu olho. Avanço. A gente olha o balanço patrimonial. O que essa família já acumulou? O que essa família tem? Essa família tem investimentos. Então, eles têm 1,5 milhão de criptomoeda, de startup, de PGBL aqui, né? Então, criptomoeda... Isso aqui me chama muita atenção, né? 800 mil de cripto? 800 mil em Bitcoin, altcoin, enfim, seja o que for, né? Enfim, mas dá para entender que o cara é arrojado e gosta de cripto. Startup, 250 mil. Então, ele é um investidor anjo de startups, né? Investe em startups. Ok, relativamente pouco perto do patrimônio. Helena tem uma PGBL, que ela investe também de R$500 mil, coloca dinheiro para aposentadoria. Legal, bom investimento. Tem que ver qual é o fundo, né? Mas a princípio, PGBL, para quem não sabe, é uma previdência privada, né? Previdência privada é uma maneira de você investir para o seu longo prazo, aproveitando benefícios fiscais, é um investimento que não entra em inventário, então tem aí alguns benefícios fiscais de você investir numa previdência privada. Agora é importante entender o que está dentro dessa previdência, que é um fundo de investimento. Se for um fundo ruim, é bom trocar. Tá? Você pode fazer portabilidade de uma previdência para outra sem custo. Agora, você tem aqui ativos imobilizados também. Ó, tem a residência da família, no valor de R$2 milhões. Você tem a empresa do Marcos, no valor de R$4,5 milhões, estimado aí, né, em valuation. Interessante, 80%. De ativos líquidos, essa família tem conta e poupança no valor de R$50 mil e um fundo DI de R$400 mil. Vamos dizer que é a reserva de emergência. Essa família, né, 50 mais 400 mil, dá para estimar que é a reserva de emergência. Pensando que essa família tem uma despesa anual de 628, então é menos de um ano de despesas da família, né? Pensando que o Marcos tem uma renda bastante instável, eu imagino, né? Por ser empreendedor, já a Helena dá a estabilidade da família. Então, uma reserva de emergência maior aí talvez faça sentido. Passivo, R$800 mil de passivo é o financiamento, né? Então, desses 2 milhões, 800 mil está em dívida. Interessante também, né? Você já tem aí um bom valor aí do imóvel que está em dívida. A pergunta é por que eles ainda não quitaram, né? Então, se você tem uma dívida aí, por que você
não quitou ou você quer quitar, tá aí uma questão para se discutir, tá? E esse é um ponto que, se os seus investimentos eles rendem mais do que rende o seu financiamento, talvez seja um motivo para você não quitar. E tem um outro ponto. Nesse caso aqui, seria uma sugestão minha que eles não quitassem mesmo, tá? Por quê? Porque se eu só tenho isso aqui, líquido, né? As criptomoedas, elas são líquidas? São. Mas hoje é 800, amanhã pode ser 700. Amanhã, depois de amanhã pode não ser nada, né? Então, isso aqui não é uma reserva de emergência. Isso aqui não é uma reserva de emergência. Isso aqui não é uma reserva de emergência. Então, a única reserva que eles têm são esses ativos mais líquidos. Se eles usam para quitar o financiamento ou para amortizar o financiamento, eles ficam sem nada. Logo, melhor não quitar. Melhor deixar do jeito que está mesmo. Então, eles têm um patrimônio de 8 milhões e meio e um patrimônio líquido de 7 milhões e meio. Interessante. Vamos então para um diagnóstico crítico do que está acontecendo de fato nesse planejamento financeiro? E eu vou aqui em 6 pontos principais. Primeiro deles, a gestão financeira. Tá? Essa gestão financeira aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. De novo eu quero destaque. Eu vou primeiro na gestão financeira. Então, na gestão financeira, o que está acontecendo aqui é que eles poupam extremamente bem, né? São 25% da poupança da família. Eu acho isso ótimo. Qual que é o problema? Para onde está indo esse dinheiro, né? Porque pelo que deu para ver ali, tem 800 mil reais em cripto. Eu acho que uma boa parte desse dinheiro deve estar indo para lá. E aí isso não é bom. Essa carteira está extremamente arrojada, né, de investimentos. Então, a gente precisa revisitar isso. Segundo, gestão de ativos, né, que conversa aí com essa gestão financeira, certo? Porque de um lado você tem uma PGBL, um fundo DI, bem conservador. Do outro lado você tem cripto e startup, extremamente arrojado. Você não tem nada no meio. Você não tem nada que deixe essa carteira balanceada, né? Tá de um lado terror, do outro lado marasmo. Então vamos organizar esse negócio. Terceiro, gestão de riscos. Se acontecer alguma coisa com o Marcos, aí nada foi falado sobre proteção para essa família, né? Então, se acontecer algo com o Marcos, provavelmente essa família vai passar por alguns apuros. 4. Aposentadoria. Se essa família quer 40 mil reais por mês aos 60 anos, eles estão dependendo exclusivamente nesse momento do sucesso da venda da empresa, né? Do sucesso empresarial ou da venda, ou que a empresa dê certo e a renda chegue nesses 40 mil reais aí por mês, 50, 60, enfim, seja o que for. Mas se a gente está falando de aposentadoria, naturalmente a venda, né, dessa empresa no futuro. 5. Planejamento tributário. Toda a retirada do Marcos é via Prolabore, tá? Isso é um problemaço, porque quando o Marcos tira esse dinheiro por Prolabore, ele está pagando uma fortuna de imposto de renda, de INSS e o que quer que seja. Não tem por que fazer isso, né? É muito melhor tirar bem menos de Prolabore e tirar o resto como distribuição de lucro. Tá? Se você acha que isso não acontece, meu amigo, fique sabendo que isso acontece e acontece bastante. Sucessão. Não tem nenhum planejamento sucessório, né? E são 2 filhos. E é bastante patrimônio. Por que é importante ter um planejamento sucessório? Primeiro motivo, legado, né? Pensar ali como é que eu quero que o meu patrimônio ele seja disposto caso eu não esteja mais aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo, impostos e custos, né? Se eu estou pensando que eu quero que o meu dinheiro ele vá para as mãos dos meus filhos da maneira mais eficiente possível, né? De novo, se eu não estiver mais aqui, eu estou falando de sucessão, eu não quero que ele vá para a mão do Estado, e eu também não quero que ele vá para a mão de um advogado. Então eu vou ter que fazer essa otimização da maneira mais inteligente possível. E é aí que entra um bom planejamento sucessório. Legal, então eu tenho 6 pontos para trabalhar aqui agora. O primeiro deles aqui é a parte do plano de ação, que é a gestão financeira lá que eu estava comentando para vocês. Para onde vai esse dinheiro, né? Aqui está o planejamento tributário, né? Primeiro, não quero falar do planejamento tributário, vou passar. Aí, é esse aqui que eu quero falar primeiro. Então, primeiro, eu quero falar dessa divisão entre uma carteira segura e uma carteira de risco. Quando eu tenho 2 pessoas
que pensam muito diferente sobre dinheiro, é importante fazer uma coisa. Eu preciso respeitar as duas pessoas, né? Eu preciso respeitar a individualidade das duas pessoas. Imagina o seguinte, eu não posso virar para Helena e falar assim, olha, a partir de agora, Helena, o Marcos está certo. O patrimônio de vocês tem que ser investido de uma maneira mais arriscada. Tem que ter cripto, tem que ter investimento em startup, porque senão o patrimônio vai crescer muito devagar. A Helena vai virar para mim e vai falar, Guilherme, peraí, né? Então quer dizer que você é consultor financeiro então do Marcos, não é minha. Por outro lado, se eu falar para o Marcos que todo o patrimônio tem que ser investido em renda fixa e um pouquinho em renda variável, o Marcos vai virar para mim e vai falar assim, Guilherme, peraí, né? Não é assim que eu aprendi. Eu aprendi de uma maneira diferente, até agora tá dando certo. Tanto é que ele tem uma empresa avaliada em mais de, pelo menos a parte dele, mais de 4 milhões e meio de reais. Então é necessário que a gente respeite a individualidade de cada pessoa sendo um planejador financeiro. Como é que eu faço isso? Eu divido o patrimônio numa parte mais segura e numa parte mais arriscada. E talvez se isso acontece na sua casa também, pense dessa forma. Peraí, eu vou dividir o patrimônio num pouquinho mais arriscado e uma outra parte num pouquinho mais seguro. E aqui na parte mais segura, o que eu fiz? A parte mais segura basicamente vai garantir a aposentadoria dessa família com os 40 mil reais por mês, certo? Então aqui não vai ter a parte especulativa que o Marcos tanto gosta de fazer, com as criptomoedas, as startups e tudo mais. Aqui não tem isso. Aqui é a segurança da família e a aposentadoria deles. Por outro lado, existe uma parte de risco onde aqui sim o Marcos vai ter liberdade total para investir nas criptos, para investir em startup ou seja lá onde ele quiser investir. Como que isso vai funcionar? Então, dos 211 mil reais, basicamente a gente separa aqui 150 mil reais por ano, ou 12.500, para um portfólio seguro e 61 mil, 5.100 para um portfólio de risco. Dessa maneira a gente consegue fazer essa disciplina aí do pague-se primeiro, né? Então o dinheiro caiu ali na conta, a gente já manda esse dinheiro para os dois portfólios e cada um vai trabalhar da maneira que achar melhor, tá? Agora sim, feito isso, eu vou voltar para a parte tributária. A parte tributária, a ideia é a seguinte, pessoal. Basicamente, eu preciso revisar essa parte tributária do Marcos. Ele não pode ficar pagando tanto prolabore assim, igual tanto imposto assim como ele está pagando, tá? Então, quando o Marcos ele paga praticamente prolabore sobre todo o patrimônio, todo o dinheiro que ele tira da empresa, ele está pagando mais de 129 mil reais de prolabore, de imposto. Tá ali, ó. Então, tá lá embaixo, ó. Então, essa otimização gera uma economia de 129 mil reais. Quando, ao invés de tirar um prolabore no valor total da renda dele, ele tira no teto do INSS. E por que no teto do INSS? Porque assim ele ainda garante alguns benefícios do INSS, como ele pode lá na frente se aposentar pelo teto do INSS, ainda assim, e aí é uma discussão, tá? Putz, Guilherme, porra, INSS daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos já não vai aposentar mais ninguém. Ok, mas isso é uma especulação, certo? Eu não posso trabalhar com especulação aqui, eu preciso trabalhar com fatos. E o fato é, o meu cliente indo nessa maneira, ele ainda assim tem a garantia de se aposentar pelo teto do INSS na regra atual. Então, ele contribui o teto do INSS, se ele tiver qualquer tipo de problema de doença, de invalidez, ele tem o teto do INSS de contribuição, então isso garante algumas facilidades. E você ainda consegue, dessa forma, otimizar a distribuição de lucros e essa diferença de imposto que ele deixa de pagar, a gente reinveste aí sim na parte dos investimentos, nas duas carteiras, na parte de risco e na parte de segurança. Legal? Vamos avançar aqui agora na parte de rebalanceamento dos ativos
E aqui é extremamente importante, né? Porque você vê que os ativos eles estão todos bagunçados, né? Nesse momento. Tem cripto, tem fundo DI, tem PGBL, tem um monte de coisa. Então, primeira coisa, reduzir criptomoeda. Né? 800 mil de cripto é, assim, dentro daquele patrimônio, me parece uma insanidade. Acho que para você também. Então, o que a gente precisa fazer? Vender 500 mil reais de cripto daquele portfólio do Marcos e distribuir isso para onde? 100 mil reais a gente vai mandar para o portfólio seguro e 400 mil reais a gente manda para o fundo de educação. Tá? Então a gente já praticamente resolveu a questão da educação das crianças com esse dinheiro. Porque só o rendimento desse dinheiro do fundo de educação já vai fazer ele chegar em 500 mil reais daqui 2 e 4 anos e vai ter o dinheiro suficiente para a educação das crianças, né? Então aqui já fica mais fácil. Então o portfólio seguro, como é que ele vai funcionar? Ele começa com 1 milhão de reais, os 400 mil da reserva de emergência, que já existia, os 500 mil da PGBL da Helena e 100 mil reais da venda da cripto, então a gente tem 1 milhão. E a composição dessa carteira, ela fica em torno de 70% de renda fixa, e a gente vai ali para o crédito privado, a gente vai para um Selic, a gente vai para um IPCA+, tá? Então só com essa carteira você já consegue ter ali um rendimento na casa de uns 120% do CDI, tá? Que já é um rendimento muito bom, se a gente for olhar para o Brasil. E a gente pode também colocar uma pimenta aqui, tá? Não é um problema a gente fazer isso, mas de maneira bem diversificada. Ações brasileiras, ações internacionais, então compõe essa carteira bem com renda variável e 5% de ativos alternativos de proteção, tá? Como por exemplo o ouro. Eu particularmente gosto muito de ETFs, né? Aqui na Ballast a gente trabalha muito com isso, então faz com que uma carteira ela fique extremamente diversificada, né? Você vai para um ETF como falando de ETF Brasil, né? Um IVVB11, por exemplo, você já tem 500 empresas dos Estados Unidos, ali dentro das 500 maiores, né, dos Estados Unidos dentro da sua carteira. Se você vai para um ETF ainda mais amplo, como um VT, e aí já é um ETF americano de fato, né, onde você tem mais de 7 mil empresas do mundo inteiro, aí você está muito mais diversificado. Você tem 60% de empresas dos Estados Unidos. Você tem 30% de empresas de países desenvolvidos. Você tem 10% de países emergentes. Opa, peraí. É muita diversificação. Tá? Então você está mais tranquilo do que ficar alocado num único país. Tá? Então são várias possibilidades que a gente tem aqui para esse portfólio seguro. Para o fundo de educação, mais tranquilo, né? Então a gente começa com 400, diversifica isso com uma renda fixa escalonada, né? Então, por exemplo, preciso do dinheiro para daqui 2 anos. Eu uso ali um CDB ou um tesouro pré-fixado ou pós-fixado para 2 anos. O dinheiro caiu em 2 anos, uso. O outro preciso só daqui 4 anos, maravilha. Invisto para 4 anos, mesma coisa, mesma estratégia. Tiro ele daqui 4 anos, né? E o dinheiro volta para mim em 4 anos e pronto, está resolvido esse problema. Tá? Se a gente for considerar a rentabilidade hoje, 15% ao ano, a gente está falando aí de 400 mil reais se transformarem em mais de 500 mil reais, inclusive. E o portfólio de risco? O portfólio de risco, aí sim aqui o Marcos vai ter liberdade para trabalhar, e aí ele trabalha com esses 550 mil reais, que já é um bom valor, inclusive para ele transformar em muito mais dinheiro. Seguimos aqui com os cálculos detalhados dessa aposentadoria. E aqui, pessoal, na minha opinião, aqui está o grande... talvez o grande ouro, tá? Desse conteúdo que, se estiver fazendo sentido para você, de novo, deixa o joinha aí para que esse conteúdo vá para mais pessoas que talvez estejam nessa mesma fase aí do planejamento. Aposentadoria é um cálculo que exige um pensamento principalmente de longo prazo, mas que você use os conceitos corretos, tá? Aqui. E as taxas corretas também, porque senão você vai fazer contas completamente aleatórias, contas que vão sair da sua cabeça e não vai chegar em lugar nenhum. Então, ou vai chegar num número nada a ver e você está achando que está muito perto da sua aposentadoria e não está muito longe. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que a gente precisa pensar é qual que é a reserva necessária, qual que é o dinheiro necessário que eu preciso ter
para, no caso aqui da família, ter uma renda passiva de 40 mil reais. Então vamos lá. Para atingir o objetivo de 40 mil reais de renda passiva por 30 anos, então dos 60 aos 90, com uma taxa de retirada de 4% ao ano. Guilherme, por que 4% ao ano? Porque essa já é uma taxa de retirada comprovada, tá, ao longo do tempo. Isso líquido de imposto, líquido de inflação, líquido de tudo, que é possível retirar do seu patrimônio ao longo dos anos, de maneira que esse patrimônio ele não se esgote. Né? Então, se você tem lá 1, 2, 5, 10 milhões de reais, você pode ir tirando 4% dele ao ano, que esse patrimônio ele não se esgota, certo? Beleza. Então, a família Andrade precisa acumular um patrimônio de 8,4 milhões na data da aposentadoria. O que é importante você entender aqui? É importante que você entenda que eu não fiz essa conta de maneira aleatória. Existe aqui um cálculo onde esse dinheiro ele se esgota aos 90 anos. Ele se esgota. Por quê? Porque esse é um desejo da família. Olha, a gente quer usar todo esse dinheiro aos 90 anos, a gente já bancou toda a educação, né, dos filhos, então a partir dali eles construam o patrimônio deles. Inclusive, a família normalmente deixa ali um imóvel, né, ou dois, enfim, mas o dinheiro da aposentadoria, né, o dinheiro da renda passiva, esse pode se esgotar aos 90 anos. Ok, sendo assim, são 8,4 milhões. Se a família falasse, não, eu quero deixar o dinheiro da minha renda passiva para os meus filhos, para que eles também tenham 40 mil reais por mês corrigidos depois que eu morrer. Aí a história é outra, é completamente diferente. O cálculo, o número seria maior, certo? E fica mais difícil, claro, né? Se aposentar com 40 mil reais por mês. Então, dito isso, 8,4 milhões. Quanto então agora que a família consegue acumular com o que ela tem agora de investimento mensal? Né? Com aqueles 211 que eles conseguem investir por mês, mais as outras coisas que a gente vai ver aqui. Então vamos ver junto. Primeiro, e outra, aqui é só o portfólio seguro, né? Vamos pensar nisso, porque o portfólio do Marcos está fora dessa conta, dessa equação. Então vamos junto aqui. O patrimônio inicial do portfólio seguro, ele é de R$1 milhão. O aporte mensal, ele é de R$23 mil, né? É super alto. Então essa família tá mais tranquila aqui, né? Aporta bem. E da onde veio esse dinheiro? Primeiro, R$12.500 é só o que a família faz de aporte mensal nessa carteira. É o que a gente definiu que seria para a carteira segura. R$8.708 é o que a gente definiu sendo como o valor que o Marcos passa a economizar por conta de deixar de pagar imposto no negócio dele, lá no salário dele, que ele tirava tudo como prolabore. Então, quando ele passa a tirar o dinheiro como distribuição de lucro, ele deixa de pagar esse imposto mensal e traz aqui para o portfólio seguro. Ok? Não é esse valor, tá? É um pouco mais ainda que ele deixa de economizar. A questão é que a gente já está separando aqui uma outra parte que está indo lá para a carteira dele. 8.708. Mais R$2.000, que é o que a Helena investe no PGBL dela. Tá? Então, se a gente soma tudo isso, são os aportes mensais. Taxa de crescimento real. Quanto que essa carteira rende por ano acima da inflação? 5% ao ano. Certo? É uma taxa de crescimento honesta, tá? De conservadora a moderada, aí é uma taxa honesta de crescimento. Período de 15 anos e projetando esses valores, a família acumula 9,6 milhões de reais. Então, 8,4 mais 9,6, 9,620, tem um superávit aí de 1.220. Então, essa família está muito tranquila. Inclusive, dá até para se aposentar um pouquinho antes, né? Ter os 40 mil um pouquinho antes. Ou, se quiser ter mais dinheiro lá aos 60 anos. Enfim, a família vai poder ter liberdade de escolha, tá? Lá na frente. Isso que é o mais importante para mim. O dinheiro não está faltando aqui. O planejamento está dando certo. Tá? É claro que isso vai ser revisto, né? Ao longo do tempo. Mas o planejamento está dando certo. Diz para mim se você entendeu, tá? O que aconteceu aqui. Porque se não entendeu, tem que ver de novo, tá?
Último ponto que eu quero tratar com você aqui ainda nesse vídeo é a gestão de riscos. A gestão de riscos é algo que normalmente é negligenciado em várias famílias. Talvez esteja negligenciado na sua, que é o que acontece se o Marcos morre amanhã. O que acontece se a Helena deixa de conseguir trabalhar a partir da semana que vem, do mês que vem? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida por toda a família que preza pela continuidade, pelo legado dos seus filhos e pelo legado da sua própria vida financeira. Né? Porque a gente não está falando só de morte aqui. A gente está falando também de uma invalidez. Então vamos entender isso agora. O principal ativo da família é a capacidade do Marcos de gerar renda. Não é um apartamento, não é a criptomoeda, não é o Marcos gerar receita nesse momento. Isso está desprotegido. Um evento inesperado como a morte ou a invalidez dele vai ter um impacto catastrófico, como eu acabei de dizer, certo? Então qual que é o plano de ação? Primeira coisa, a gente precisa desse seguro de vida para o Marcos, tá? Isso é óbvio. E essa apólice, ela precisa ser alta nesse caso aqui. E por que ela precisa ser alta? Vamos falar do valor primeiro e eu te explico para vocês o racional. Eu penso aqui em algo em torno de 5 milhões de reais. Qual que é o racional aqui? 5 milhões de reais de apólice, mais 2,25 milhões pensando no valor da empresa. Guilherme, por que você está colocando 2,25 milhões de reais no valor da empresa, sendo que a empresa vale 4 milhões e meio pelo nosso valuation? Porque uma coisa é você vender a empresa pelo valuation normal dela, né? Então existe um valuation, vou colocar ela à venda, tenho tempo para vender a empresa, vou achar um interessado, isso passa tempo e ok. Outra coisa bem diferente é vender uma empresa depois que o CEO faleceu e a coisa está desandando. Vender uma empresa às pressas. Então eu deixei um valor pela metade aqui, certo? Porque a gente tem que pensar nessas nuances também. Mais 2 milhões, que é o que a família tem hoje de patrimônio líquido, tá, pessoal? Tirando imóvel, tirando o que não é líquido. Patrimônio líquido que a família consegue usar de dinheiro. Menos a parte do passivo, dos 800 mil reais do passivo, que a família quitaria aqui para não ficar com uma dívida. Isso dá 8,45 milhões de reais. Então é como se, na ausência do Marcos, entre esses 5 milhões de reais e a família teria, com a venda da empresa, com o dinheiro que já existe hoje, com a quitação do passivo, teria 8,45 milhões de reais. Por que seria bom a família ter 8,45 milhões de reais? Dá 2 passos para trás aqui. E você lembra que 8,4 milhões de reais é o que a família precisa para quê? Para ter 40 mil reais de renda passiva. É exatamente o que a família precisa para ter a sua aposentadoria. Então, o Marcos, basicamente tendo essa apólice, garante que a família dele se aposente na sua ausência. Ok. Quando a gente pensa em seguro de invalidez, né, e doenças graves, aí a gente já abre um pouco mais esse leque, né? E para o Marcos a ideia é a mesma, tá? Para o Marcos a ideia o valor é basicamente o mesmo, porque ele garante a mesma coisa, os mesmos 5 milhões e o racional é igual. E para Helena, eu escrevi aqui Helena também, né? Para o caso de invalidez. Mas pensando agora, e até refletindo melhor sobre isso, a Helena é servidora pública, né? E normalmente o servidor público já tem ali uma invalidez, né? Até uma aposentadoria que é um valor melhor. Depende muito de qual que é essa carreira, né? De servidor público. Tem que ver qual que exatamente se enquadra o tipo de aposentadoria ali, o tipo de benefício que teria de invalidez também. Então talvez a Helena não precisaria, tá? Pensando agora, eu até tiraria o nome dela dali. Então, por isso que um planejamento financeiro é mais complexo do que parece, né? Não é só criar um passo a passo e tá feito. Às vezes é necessário olhar caso a caso e você precisa olhar no seu caso a caso se realmente é necessário.
Eu ia falar alguma coisa sobre o seguro de vida, mas eu admito que agora eu esqueci sobre o Marcos, tá? Ahn, enfim, eu acho que é isso, tá, pessoal? A parte de gestão de riscos é isso. Eu ia falar do seguro de vida agora, me fugiu. Mas eu queria fechar essa gestão de riscos aqui dizendo que isso é extremamente importante para todas as famílias que querem fazer essa proteção da sua casa, da sua prole, né, da sua família. Enfim, não deixem de olhar para isso, não fiquem olhando só para investimentos, porque isso é muito mais falado do que a parte de gestão de riscos, né? Então não deixem também de olhar para isso. Existe também uma parte sucessória, tá? Que é a parte de olhar como é que seria essa sucessão caso um dos dois viesse a faltar, já que a gente falou de gestão de riscos na parte sucessória. Isso resolve majoritariamente com bom testamento, né, com transferência de bens em vida, né, doação de bens em vida, já resolve muito dessa parte, previdência privada que não entra em inventário, e um acordo de acionistas dentro da empresa do Marcos, fazendo com que, caso o Marcos viesse a faltar, a própria empresa ali já comprasse automaticamente a parte dele, ou no caso a parte da Helena, né, para que a Helena não entrasse dentro desse negócio e tivesse toda essa dificuldade para vender o negócio. Isso seria algo muito bom para a própria empresa, né? E vice-versa, tá? Um acordo de sócios para que o Marcos comprasse automaticamente a parte do sócio, caso o sócio viesse a faltar. Você imagina? Entrando uma pessoa completamente desconhecida no negócio e de repente travando alguns processos ali. Então isso é o que normalmente é uma possibilidade, né? Inclusive, um pode colocar um seguro de vida para o outro, a empresa paga, para que caso isso aconteça, já fique mais fácil esse processo, tá? Enfim, algumas possibilidades aí. Então, pessoal, eu finalizo esse vídeo dessa maneira. Se isso, de alguma maneira, abrir os seus olhos, até mesmo para o seu planejamento financeiro aí, eu peço, de novo, dê um joinha nesse vídeo, encaminhe para alguém que, de repente, está precisando também ouvir esse tipo de ajuda, né? Esse tipo de auxílio, esse tipo de abertura de mente, porque hoje em dia a gente vê os vídeos, né, que existem sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, parece que é tudo mais do mesmo, né? Parece que é sempre a mesma coisa que se fala. E eu estou fazendo esse vídeo indo numa linha um pouco diferente, né? Abrindo para vocês mesmo o que passa pela cabeça de um planejador financeiro quando a gente monta uma consultoria financeira, um plano para um cliente de verdade, tá bom? Então fiquem bem, até a próxima